Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo ao Carteira Inteligente, programa semanal da CNN sobre investimentos e finanças pessoais. Neste episódio, eu tô com um dos caras mais conhecidos e também polêmicos do mercado financeiro, Felipe Miranda, fundador e estrategista-chefe da casa de análise Empíricos. Felipe, obrigado por participar aqui com a gente do Carteira Inteligente. Um prazer estar aqui, Fernando. Muito obrigado pela oportunidade. Bacana. Eu queria começar a nossa conversa ouvindo a tua opinião sobre os recentes fatos da política econômica e como isso afeta a gestão das carteiras, da tua carteira e do restante do mercado. A gente corre o risco de ter uma desordem na política fiscal. Qual que é a tua opinião sobre isso? Eu acho que você colocou a pergunta de uma forma muito precisa, né? Corre o risco? E eu acho que sim, né? A gente sempre pensa em probabilidades e não exatamente o que vai acontecer, né? Exatamente o que vai acontecer com a política fiscal brasileira e com a trajetória econômica do Brasil, é verdade que ninguém sabe, até isso depende de uma série de fatores que não está colocada hoje na mesa. Mas certamente, desde a saída dos secretários Salim Matar e do Paulo Ebel, o mercado tem trabalhado com uma preocupação maior em relação à agenda de reformas e em relação à agenda fiscal. Além disso, com a declaração aí dada pelo presidente no sentido de que, olha, a gente debate sim eventualmente furar o teto de gastos, né? O mercado tem cobrado aí prêmios adicionais no juro longo, que é muito sensível, né? As NTNBs 2050, os pré-fixados longos muito sensíveis a declarações associadas à política fiscal e também reagido com uma maior volatilidade do câmbio e a moeda brasileira tendo uma moeda super desvalorizada. Então sim, é um risco, a gente está preocupado com isso, monitora nas carteiras, mas ao mesmo tempo também sem tratar isso como uma questão muito maniqueísta, né? Que o Brasil ou vai para um super ajuste fiscal ou vai largar tudo e abandonar qualquer trajetória fiscalista. Eu acho que ao contrário, a tradição brasileira ela é mais da certa mediocridade, um caráter mais macunaímico do que propriamente ou tudo ou nada, né? Acho que a gente, como você muito bem colocou, perdeu graus de liberdade no sentido do fiscalismo ou eventualmente aumentou o risco de ser muito rigoroso. Mas também não quer dizer que tenhamos jogado a toalha por completo. É exatamente a ponderação entre probabilidades e cenários associados, já sabendo também que os preços são outros, né? O juro longo já subiu bastante e também o câmbio já se desvalorizou. Então eu acho que o mercado já correu na frente e já colocou nos preços essas probabilidades mais deterioradas para a nossa trajetória fiscal, sim. Mas você acha que eventualmente um ajuste meia boca, assim, um ajuste não completo, né, ou não pleno, já está nos preços hoje do mercado financeiro? Olha, de certo modo sim, né? Se você olha para a curva de juro brasileira, né, que é justamente juros associados aos prazos, né, você vê uma curva muito empinada. Ou seja, juros muito longos para prazos, muito altos para prazos maiores. O mercado, ou seja, está falando assim, olha, se a gente não fizer um ajuste fiscal, a gente vai ter um problema grave. E o câmbio também. O dólar, que é muito sensível a isso, está num patamar mais alto do que ele deveria estar por qualquer modelo de apressamento da moeda brasileira. Então isso já está no preço. Agora, o que talvez não esteja no preço é se a gente não vai caminhar nada na trajetória fiscal, se a gente não vai fazer nenhuma agenda fiscal. Eu acho que hoje o mercado ele trabalha com alguma reforma tributária, com alguma reforma administrativa e com pequenos avanços no âmbito, sobretudo, microeconômico. Mas também, se a gente conseguir passar uma boa tributária, uma boa administrativa, fizer algumas privatizações importantes, eu acho que o câmbio acomoda e que principalmente o juro longo se acomoda mais. Mas é fundamental que a gente caminhe na reforma fiscal, não podemos abaixar a guarda sobre isso e é um risco muito grande, sim, porque ainda se conta com algumas reformas nos preços atuais. Não é nada, de novo, nem herói, nem muito bandido, né? É uma coisa que a gente está aqui meio no meio, numa área cinza, no que está nos preços hoje. Se não fizer nada, aí a gente vai ter um processo provavelmente inflacionário muito grande, de desvalorização adicional da nossa moeda e um processo que vai resultar em taxas de juros muito maiores, sobretudo nas taxas mais longas. Muito bem, olha, Felipe comentou sobre a curva longa de juros. O que é isso? É no mercado futuro, quando você tem muita incerteza no radar, alguns anos à frente, o mercado começa a pedir mais juro nessas operações mais longas. E é exatamente isso que está acontecendo. Então, algumas operações com 6, 7 anos, você já tem taxas de 8% para uma realidade de uma Selic de 2%. É bastante diferente, isso mostra esse risco embutido nas operações, como o Felipe mencionou. Felipe, você gosta da política econômica do governo Jair Bolsonaro?
é uma resposta muito direta, né? Eu acho que eu sou elogioso em algumas questões e sou cético ou crítico para outras questões. Eu acho que sempre a gente teve lá dentro um caráter cético em relação a essa conversão liberal do presidente em si, mas objetivamente a gente conquistou coisas muito importantes, né? Dando até continuidade ao que vinha sendo feito pelo presidente Temer. Então a reforma da Previdência, por exemplo, objetivamente, gostando ou não dela, objetivamente foi uma reforma muito maior e mais extensa do que o mercado mesmo esperava, né? A reforma do Temer seria ótima e essa reforma foi muito maior do que se colocava, né? A gente caminhava também, talvez, para privatizações mais contundentes. A Eletrobras era a maior representação no cenário pré-pandemia. De repente acontece um evento que bagunça um pouco as coisas, né? Então a gente, nesse momento é complicado você avaliar, porque de fato todo mundo, né, o Kenneth Rogoff, que seria talvez uma das maiores representações liberais do mundo inteiro, vem defender uma postura fiscal de mais gastos, né? Ou seja, todos somos keynesianos nesse momento, né? Acho que não tem muita dúvida sobre isso, né? O ministro Paulo Guedes dizendo que leu Keynes 3 vezes, né? No original. Então, todos nós assumimos de algum modo a carteira keynesiana, porque é isso mesmo que tem que ser, né? Uma fraqueza muito grande da demanda e o governo vem preencher isso. O problema é como fica daqui para frente, né? E aí a gente tem muita preocupação de que esses gastos que são temporários, como diz Milton Friedman, virem não há nada mais permanente que um gasto temporário do governo, né? Esse é o grande temor que vem a ficar agora, de que a gente entre em 2021 estendendo aí esse orçamento de guerra, não fazendo aí os ajustes que a gente precisava fazer e não retomando a agenda de reformas administrativa, tributária e esses nós microeconômicos, sobretudo de privatizações e avanços adicionais também na reforma trabalhista. Diante desse cenário com várias incertezas, qual caminho você sugere para a nossa audiência? É uma carteira de investimentos mais cautelosa, defensiva, ou você acha que há oportunidades ainda no mercado? Como é que é a carteira de Felipe Miranda diante desse cenário? Olha, certamente é uma carteira diversificada, né? Eu acho que o brasileiro, ele agora que ele está descobrindo outras possibilidades de investimento, ainda por uma razão histórica muito objetiva, acho que, aliás, duas, né? O juro muito alto aqui fazia com que, sem risco nenhum, a gente conseguisse ganhar 15%, 20% ao ano. Então, para que você vai levantar do sofá, né? Você vai realmente... A decisão correta e racional era mesmo ficar no CDI. O grande produto histórico brasileiro era o CDI. E tinha também uma baixíssima, né, educação financeira e com baixo acesso de tecnologia a produtos diferentes. O que acontece é que agora o cenário mudou. Então, todos nós, de algum modo, somos obrigados a revisitar as nossas carteiras de investimento. Então, não tenho dúvida alguma aqui do ponto de vista agregado, claro que há pessoas muito agressivas e que estão exagerando na dose, mas do ponto de vista do brasileiro médio, ainda a gente tem subdimensionado nas carteiras de investimento quantas pessoas deveriam ter de ações e de ativos de risco em geral. Então, uma das consequências desse juro mais baixo, dessa enorme liquidez global, porque os bancos centrais estão colocando muito dinheiro nas economias e os juros estão baixos também no mundo inteiro e devem continuar assim por muito tempo, é justamente a gente ter uma migração em direção à bolsa, a esses juros mais longos na renda fixa, né, que tecnicamente a gente chama de um alongamento dos durations, dos prazos médios dos nossos títulos de renda fixa e também avaliar oportunidades de investimento lá fora, né, porque quando o juro aqui era muito alto, ficava muito difícil de você explorar alternativas no exterior. Agora, com o juro muito baixo, você olhar para um bom, né, um título de dívida pagando 5% em dólar lá fora, por exemplo, pode ser muito atrativo. Quando não era, quando aqui pagava 15%. Então, as carteiras eu acho que devem considerar um pouco mais de ações, um pouco mais de prazos mais longos nessa dívida, como eu disse, os títulos de dívida com prazos mais longos têm juros maiores e também internacionalizar as nossas carteiras. Esses seriam os 3 componentes básicos, mas sem nos esquecer de novo dessa primeira conversa que a gente teve. Há um risco muito grande associado ao cenário doméstico, que é justamente do abandono dessa postura liberal e fiscalista do governo, que vai nos conduzir ao que foi rigorosamente a nova matriz econômica do começo ali dos anos 2010, que na verdade encontra até suas raízes no ano de 2006, mas ganha contornos mais marcantes ali a partir de 2011. Então a gente fez isso no segundo PND, a gente fez isso na nova matriz econômica e tem as consequências muito bem sabidas, que é mais inflação, problemas de capacidade de rolagem da dívida,
câmbio explodindo, então tudo isso a gente tem que ficar muito preocupado. Por isso essa carteira mais agressiva, no sentido de você ter bolsa, de você ter um juro real longo, nessas NTNBs, títulos indexados com prazos maiores, eu acho que deve ser defendida ao mesmo tempo com uma posição em moedas estrangeiras, em dólar, em euro, se você puder, e também um pouco de metais preciosos, de prata e de ouro, que eu acho que são a grande resposta para essa grande, enorme injeção de dinheiro que acontece no mundo todo como reação da Covid. Que além do nosso problema fiscal, a gente tem aí esse grande temor global de uma eventual segunda onda também que viria a abortar o processo de recuperação das economias. Então esses dois, embora as carteiras permitam essa migração em direção ao risco, ao mesmo tempo a gente não pode esquecer de que há ameaças no meio do caminho e as duas mais marcantes são justamente essas de uma eventual segunda onda e também da questão fiscal brasileira. Felipe, rapidamente, em 1 minuto, a gente tem ouvido nos últimos dias sobre o risco de uma bolha na Bolsa brasileira. Esse risco existe? De novo, eu acho que o risco existe, mas eu acho que no âmbito individual, tanto do ponto de vista das pessoas, como do ponto de vista de ativos específicos. Do ponto de vista sistêmico, eu não vejo bolha no Brasil hoje em bolsa. Eu acho que há algumas pessoas que estão muito influenciadas por fóruns de ações, por redes sociais que estão desesperadas por ver a sua rentabilidade caindo muito na renda fixa e entrando na bolsa. Mas quando você pega o retorno da bolsa comparado à renda fixa, que a gente fala que é o prêmio de risco da bolsa, quanto a bolsa paga mais do que a renda fixa, está na média. Ou seja, a bolsa está precificada corretamente comparativamente à renda fixa. E do ponto de vista mais matemático possível, a penetração de ações dentro dos portfólios no Brasil, sejam de investidores institucionais, os fundos de investimento, os fundos de pensão, seja também das pessoas físicas, ainda o percentual de ações é baixo do ponto de vista consolidado. Então eu acho que a gente pode correr o risco de bolha de ativos, isso inclusive em nível global, com todos os bancos centrais pondo tanto dinheiro nas economias, mas eu não acho que do ponto de vista agregado e sistêmico a gente esteja hoje numa bolha, não. Muito bem, eu agradeço muito Felipe Miranda, que é fundador e estrategista-chefe da Empíricos, por essa conversa aqui no Carteira Inteligente. Para rever os nossos programas, você pode acessar cnnbrasilbusiness.com.br. Lá você encontra todos os episódios do Carteira Inteligente e também o programa no formato podcast, que está no site e em todos os principais agregadores de podcast. A gente volta na próxima semana, sempre para tirar todas as suas dúvidas sobre investimentos e finanças pessoais. Fique ligado e até lá!